Olá, eu sou o André Tamura e esse é o Papo com o Igov. O Papo com o Igov é um podcast onde nós conversamos sobre setor público, inovação, comunicação e outras coisinhas mais. E hoje, nesse nosso 8º episódio, nós estamos aqui na casa do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e nós vamos bater um papo aqui com o presidente Joel Krieger, com a Rosângela e com o Alessandro sobre como essa temática, que é muito aberta, esse guarda-chuva da inovação, tem impactado os trabalhos aqui da instituição. E, obviamente, isso tem um impacto também nos conselhos regionais que estão aí pelos estados. Vale dizer que nós estamos às vésperas da realização do 3º Inovar, que é um encontro que o Confea organiza junto com a Mútua, que versa também sobre essas tecnologias de informação e comunicação e como ela pode mudar a forma com que a gente trabalha. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado por nos receberem, pela confiança e que a gente tenha aqui uma boa conversa, de forma leve e informal, mas que também possa ser útil para quem está nos ouvindo. Eu vou começar perguntando de forma bem aberta e vocês três já podem comentar sobre isso. A inovação é um guarda-chuva muito amplo, né? Para alguns pode ser foguetes dando ré, e para outros simplesmente modificar um procedimento, um processo de trabalho que acontece de uma forma e muda e passa a ser de outra. Hoje, aqui no Conselho, como esse tema aparece, né? De onde ele veio, como vocês estão percebendo a inovação atualmente aqui no Confea? Quem quer começar? Eu acho que eu só vou explicar como é que começou, depois eu vou passar a palavra para o presidente. Isso começou com um desafio proposto pelo presidente em 2020, em plena pandemia, onde, além da gente tratar de um tema, como você falou, tão amplo, nós tínhamos que lidar com esse mundo online, então fazer um primeiro evento completamente online. E nós tivemos grandes parceiros naquele momento e nós conseguimos realizar até um game que se estendeu além do evento. E foi muito produtivo. A partir daí o presidente me chamou para coordenar o programa de inovação, também pensando assim na inovação no contexto mais interno da casa. E aí nós estamos nesse momento, né? Os grandes desafios que a gente tem, principalmente por ser um órgão público extremamente burocrático, é lidar com a inovação, que é algo que exige essa sua capacidade criativa, de fazer as coisas de forma diferente, de se propor a transformar. Então, nós optamos por trabalhar primeiro nessa questão de cultura, né? E eu acho que no andar da conversa a gente vai ter oportunidade também de falar mais sobre dados, mas assim, hoje a gente percebe nitidamente onde que as coisas começaram a evoluir aqui dentro. Temos um grande caminho para andar, mas eu acho que a gente já deu alguns passos bastante consistentes nesse sentido, que é a primeira barreira, que é a cultura. Certamente. E eu acho interessante observar para o retrovisor, né, se a gente olhar para trás, né, no ontem, teve algum momento da história de vocês que vocês tiveram que usar computadores no lugar da máquina de escrever. Uma tecnologia pode mudar, mas não necessariamente os comportamentos, a organização do trabalho muda. E como foi citado a questão da pandemia, como quase que um experimento compulsório, né, nos obrigou a isolar uma variável, literalmente, e aí nós pudemos perceber outras coisas do trabalho, como estavam sendo feitas e quais seriam algumas oportunidades, e se mudar o jeito que se fazia para o jeito que está hoje, não é mesmo, presidente? Está quanto tempo aqui nessa jornada e o que viu ao longo desse tempo e o que vislumbra para o futuro aí? Bacana. Essa questão da inovação, primeiro essa riqueza da língua portuguesa, né? Porque eu posso usar inovação como substantivo ou posso usar como adjetivo, né? Então eu posso falar de inovação em processos ou posso falar um processo de inovação, né? Então, dependendo de como eu utilizo a palavra, ela ora é substantivo e ora é adjetivo. E quando eu uso como adjetivo, né, ela pode ser algo pequeno ou pode ser algo grandioso. E aí, como a Rosângela colocou, o nosso desafio de trabalhar com a inovação, né, nas suas diversas formas. O primeiro desafio é que nós somos o Conselho de Inovação. Nós somos o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Geociências. Então, por ato de ofício, nós temos que ser inovadores, porque quem espera inovação? Quem trabalha com as nossas profissões. E para inovar, para você inovar nas profissões,
você também tem que inovar no conselho que regulamenta a profissão. E aí vem o segundo desafio, também muito bem colocado aqui pelo Alessandro, pela Rosângela, que nós somos um órgão público. E o órgão público tem características de governança, pela natureza, que talvez inibem um pouco a inovação. Porque a inovação é fazer coisas novas, fazer diferente, e quando você vai fazer diferente, às vezes diz, mas a legislação não permite, ou não pode fazer na velocidade que você gostaria, né, de fazer diferente. Então, também temos que trabalhar com esse desafio. E outro desafio é a própria inovação, né, como tecnologia, né, como foi colocado, precisamos, numa pandemia, nos reinventar, e daí não foi o conselho, foi o mundo. Sim. Né? Foi o mundo que teve que se reinventar, né? A começar pelas tradicionais lives, né? Que não se falava muito antes da pandemia, era uma coisa assim mais exótica, era coisa assim de uns podcasts, uns caras meio diferentes que faziam umas lives, meio descolado, e de repente estava todo mundo, eu vou fazer uma live hoje com a família, eu vou fazer uma live de aniversário, né? Então começou casamento via live, né? Coisas que antes da pandemia não eram, não se imaginava. Aí, né? Então, a inovação atropelou, na realidade, a humanidade. Né? A pandemia ela obrigou a inovar. E aí a gente junta todas essas variáveis, uma necessidade de todos durante uma pandemia, que foi, com certeza, uma das variáveis importantíssimas nesse processo, coloca um conselho de tecnologia, um conselho de inovação, que precisa inovar tanto interno como externamente, né? Traz isso para um órgão público, que tem o seu modelo de governança e que tradicionalmente ele é burocrático, é pelo princípio burocrático, é o modelo de governança de órgão público, é diferente de uma empresa privada. A própria empresa privada ela tem as suas amarras, o seu modelo de governança, só que às vezes um pouco mais dinâmico, é uma decisão interna e tal, e aqui às vezes não é uma decisão tão rápida, tão direta que a velocidade que se espera. Então, trazendo essa e outras variáveis, né, e a brincadeira do substantivo e do adjetivo, a gente precisava inovar. Né? E inovar como? Daí a encomenda, digamos assim, foi a gente precisa trabalhar o tema nas suas diversas dimensões. Então, o nosso funcionário ele pode inovar no dia a dia, no seu posto de trabalho, na sua mesa, na sua organização. Ou ele pode inovar trazendo algo revolucionário que muda todo o conceito. Ou ele pode inovar com equipamento, com uma tecnologia, ou pode inovar no processo, né? Pode inovar apenas para dar mais velocidade, e esse apenas aqui não é pouco, é bastante, né? Esse é apenas para dar mais velocidade num processo. Aquilo que levava 30 dias para ser solucionado, talvez se solucione em um dia. Né? Então, a inovação é muito bonita por isso, porque todos podem inovar, é que nem empreender. Ser empreendedor não precisa ser empresário. Eu posso ser funcionário e ser um grande empreendedor. Né? Intraempreendedor, né? O endoempreendedorismo, né? Agora, da mesma forma, a inovação. Então, quando a gente fala em inovação, às vezes as pessoas imaginam, nossa, que coisa grandiosa que vem, será que ele vai fazer uma descoberta para a humanidade, vai ser ganhar um prêmio Nobel com essa inovação? Não, inovar pode ser até organizar o seu posto de trabalho, já é uma inovação, né? Dependendo do estágio que você se encontra. Claro que cada organização e cada equipe ou cada time dentro da organização, ele pode estar em níveis diferentes, em momentos diferentes. Então, o importante é dar o passo seguinte. Então, acho que esse foi o grande desafio, a riqueza desse trabalho que essa equipe maravilhosa vem fazendo, aí liderada pela Rosângela, pelo Alessandro, né? E trazendo isso tanto internamente como levando para os 27 CREAs. O nosso sistema é bastante complexo, né? Para a nossa mútua, né? Para os nossos conselheiros federais, e traz um debate muito rico, né? E com certeza muito inovador. Legal. Já antecipo, parabenizo, né? Quando uma liderança tem uma visão como essa, acho que as coisas ficam mais legais, né? Ainda que respeitando os tempos e movimentos das instituições, isso é muito interessante. Perfeito, né? Porta para dentro, porta para fora, né? Tem uma lógica que serviços vocês prestam, né? Para os conselheiros, enfim, para os engenheiros.
substantivo, adjetivo. E me permita, podemos incluir verbo. Claro. Substantivo e verbo, inovar. Como vocês estão inovando, né, nessa forma verbal aqui, usando elementos de tecnologias de informação e comunicação, mas obviamente refletindo sobre como fazemos as coisas dentro daquilo que são as nossas possibilidades e maturidades. Tem gente que começa ali, né? Se eu chegar agora e implantar energia elétrica em algum lugar que não tem, é uma grande inovação, né? Não existe um segredo de energia elétrica, existe pesquisa que pode novas fontes de energia, né? Mas a ideia é que eu acho isso assim incrível, a gente que tem vivido o dia a dia aqui dentro, né? Até assim o Alessandro pode contribuir mais com isso, porque nós definimos um projeto para inovação. E uma das coisas éramos começar ensinando novas ferramentas que pudessem ser utilizadas tanto pelo pessoal do Confé, a gente usou isso mais internamente. E aí, assim, eu acho que o Alessandro pode contribuir muito com isso, para ver como isso foi incrível, né, a mudança. Eu acho que eu tenho uma visão bem clara de que a pandemia, como catalisador dessa mudança que aconteceu, né, do início lá do Covid para cá, eu consigo ver esse impacto aqui dentro, né? Eu entrei no Confeia, nós estávamos em home office, né? Trabalhando de casa e tal. Então eu lembro que eu não tive o contato com as pessoas, e eu lembro que agora esse ano, quando acabou a pandemia, eu olhava as pessoas e eu não sabia quem eram as pessoas, porque às vezes a gente estava de máscara, fazia pouca reunião, não usava muita câmera. E aí, eu vim de iniciativa privada antes de vir para cá, e aí tem essa questão da velocidade de implementação, né, das coisas, da adoção, é diferente, né? Aqui a gente faz o que a lei manda, né? Então, é difícil as pessoas entenderem como um órgão público funciona, mas ele tem um regimento, né? E para mudar isso aí precisa... É um processo mais longo, não é como uma decisão de uma empresa, de um colegiado, mesmo que ela tenha um colegiado, como o caso, por exemplo, da Petrobras, mas é mais rápido. Então, aqui dentro, as coisas realmente não é exclusivo do Confé, é exclusivo do governo, né? Pelo modelo de governança, é mais lento. Mas a pandemia veio dando uma atropelada nesse negócio. E aí, hoje, assim, para mim, é muito claro quando a gente olha para trás e você consegue ver claramente que o trabalho das pessoas mudou aqui de quando eu entrei para hoje. Eu olho para trás e consigo ver que isso aí mudou, né? A gente consegue ver que durante esse tempo a gente teve a adoção de novas ferramentas, né? A gente teve uma suíte de corporativa que foi implementada, que tem comunicador, tem ambiente online. Então a gente até para os CREs a gente começou para os nossos regionais, a gente começou a fazer isso, né? Colocando ambientes online de colaboração, e a gente começou isso pequenininho, né? Mudando lá do Trello para a nossa ferramenta interna, e foi fazendo esses ajustes, e aí a gente começou dentro do grupo, aí o pessoal da gerência começou a olhar e falou, olha só, tem um negócio diferente aqui, ó, eles estão mais ágeis no negócio aqui, e começou a usar aqui, trouxe um pouquinho de metodologia ágil ali pro negócio, começou para gerência, a gente começou a olhar uns negócios que a gente fazia em Excel, que tinha uma ferramenta de BI gratuita que a gente podia usar, até isso a gente tem, né? A gente não pode comprar o negócio, né? Tem uma licitação, né? Então a gente começou a usar o gratuito aqui, começou a implementar, e hoje a gente consegue ver que tem uma utilização muito mais ampla das ferramentas que a gente tem, e eu acho que isso está crescendo exponencialmente. Toda semana vem alguém ali, senta comigo, com o Bruno, com a Rosângela. Cara, como é que faz para usar essa ferramenta aqui? Me ajuda nesse negócio aqui. Olha que coisa bacana que ele está falando, porque assim, ao invés da gente fazer o tradicional, que é você comprar alguma coisa, capacita, faz um treinamento. Não, as pessoas reclamam, né? Puxa, vou ter que fazer diferente. Saiu na experimentação. Não dá mais para parar para aprender. A gente mostrou o benefício, a gente começou a usar, mostrou o benefício, as pessoas entenderam aquilo, então a gente consegue ver, é uma transformação pequena, é cultural, mas a sementinha foi plantada ali, né? E já está florescendo, né? Já está começando a dar frutos. Então é uma satisfação bem grande a gente ver que esse negócio está engatando, assim, e eu tenho certeza que de agora para frente não volta mais. Isso já é um ponto que a gente conquistou. Não dá para dizer, né? Esse foguete não vai dar ré. Tem alguns que dão, esse aqui não vai dar, não. Mas, Alessandro, é interessante, né, dessa tua fala aí, muito bacana. Eu queria
Só reforçar 2 detalhes, que não são detalhes, são importantes, né? 2 pontos, né? Primeiro, muitas vezes, quando você começa um projeto, e ainda mais em órgão público, a primeira pergunta é: tem orçamento? Tem budget? Tem dinheiro para isso? Né? Para inovar, você não precisa de dinheiro. Verdade. Voltando à pandemia, as pessoas não compraram software para fazer live. Elas usaram que tinha gratuito. Sim. Então, Instagram, Facebook, então todo mundo se reinventou. Sim. Então, hoje tem tanta ferramenta gratuita. Claro que em algum momento você precisa de algo mais robusto, você tem que investir, mas você não precisa começar o processo com o recurso. Você pode começar sem o recurso. Sim, é uma característica. Você começa com a inovação, você não começa com o dinheiro. Né? Quando você inova, daí o recurso ele vem como uma consequência ou uma necessidade no momento certo. E outro ponto, aqui a gente falou bastante de órgão público e governança, eu comentei, o Alessandro comentou, a questão do tempo, né? Quando a gente fala governança, que é mais demorado, eu também não entendo que isso é ruim. Então, ter uma demora no serviço público é um modelo de governança de dar estabilidade. Porque se ele mudasse muito rápido, então a gente fica muito à mercê dos governantes de plantão. Né? Hoje eu sou o governante de plantão. Então você também precisa dar uma estabilidade, porque senão cada um que chega muda tudo. Sim. Né? E serviço público ele tem que ter uma perenidade, é diferente de uma empresa, né, privada. Então, um órgão público ele precisa ter uma tranquilidade. O que também não quer dizer que ele tem que ser demorado. Né? Você precisa ter um tempo de maturidade das coisas, você precisa ter um modelo de governança, você precisa ter regimentos, regras, que para mudar tem que ter um processo, de preferência colegiada, ela não é de uma pessoa só, ela é colegiada, mas só para deixar claro isso, que senão parece que a gente está reclamando de tudo que é tempo. Não, o serviço público precisa um tempo de maturidade, ele não pode ser o excesso, ele não pode passar da razoabilidade. Não é uma palavra que quem está no serviço público usa muito, é razoável, a razoabilidade, o princípio da razoabilidade. Então o serviço público tem que ter o princípio da razoabilidade para os dois lados. Né? Nós estamos há muitos anos presentes em muitas instituições de maturidades diferentes, né? No executivo, legislativo, judiciário, autarquias, conselhos, né? Brinco que já fiz a trinca dos principais conselhos, né? No Confea, estive no Contabilidade e também no de Medicina, né? A gente anda por aí. E muito do que era o senso comum sobre instituições públicas tem mudado. O meu celular não sabe se eu sou um gestor público, um empresário. Ele é um recurso que está aqui disponível. E é claro que eu tenho que considerar. É diferente você pedir comida com um clique e pedir democracia, sei lá. São coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que avaliar isso e eu estou achando a visão de vocês muito incrível. Mas observar essas questões das ferramentas disponíveis, né? Tem coisa que surge de um dia para a noite. Isso aqui salva a minha vida. No sentido de operacional mesmo. Ao mesmo tempo, para alguns pode ser, não, esse aqui é meu trabalho, eu vou perder meu... vou perder meu valor. Então, são avaliações bastante profundas, né? Comentou que você começou na pandemia e agora está tendo que voltar ao presencial. A gente brinca que para alguns lugares foi uma revolta ao presencial, né? O pessoal não queria ir para a empresa para fazer o que fazia, para ficar com o seu... Porque não precisa, né? Os momentos são diferentes. Quando vocês olham para um futuro, vamos colocar uma data, 2040. O que vocês imaginam que vai estar acontecendo nessa dimensão do Conselho? Essa é uma pergunta já provocativa. Eu posso falar um pouquinho em relação aos CREAs, tá? Que a gente fala assim, a gente fez, como eu te falei, 2 projetos, um interno e um externo. No externo, eu acho que depois que a gente transpassar essa barreira da cultura, isso começa a entrar na corrente sanguínea da coisa, as coisas vão ser muito rápidas. Porque a gente vê isso já em outros órgãos, né? Um dado que a gente tem acompanhado é assim, como que tem a implementação da inovação nos CREAs, em que a gente faz o inovar. No início a gente tinha 1, hoje a gente já tem 6 fazendo iniciativas de inovação. Antes a gente não tinha nenhum agente catalogado de capacitação que tenha se capacitado para inovação.
Hoje a gente tem 10 e pretendemos formar 50, né, André? Se tudo der certo... Agora, essa visão de futuro de 2040, eu acho que ela vai ser muito disruptiva, porque a gente vai ter que considerar essa geração que está aqui digital, né? Ela já nasce digital e vai ser adulta nesse período. O valor que ela dá para esse tipo de instituição, né? Acho que a instituição a gente está percebendo muito mais, está muito mais voltado a entender o valor que o nosso cliente, vamos colocar assim, está dando para a gente. Então tem todo um olhar para cima disso aí. Eu gosto muito de pensar um pouquinho, pegando aquela fala que você falou de eu vou perder o meu emprego e tal. Eu passei por, né, eu sou um pouquinho fã de computação e tal, então eu comecei lá nerdão, com os computadores lá atrás. Eu sempre fiquei preocupado com o que isso ia acontecer com o meu trabalho, né? O computador vai se automatizar, as coisas vão acontecer sozinhas e ela vai me liberar para pensar, né? O computador é matemático, né? Ele faz conta. Ele não é a mesma coisa que o cérebro humano, né? Por mais que a gente tenha... E eu sou de ciência da informação. Então, eu sei que não é isso. Então, eu acho que assim, as pessoas vão se liberar para poder trabalhar de uma forma mais humana, com um apoio muito mais potencial e exponencial das ferramentas, né? Então, eu acho que as ferramentas vão colaborar muito, inclusive para a gente poder fazer melhorias incrementais no próprio processo. A gente tem falado muito sobre cidades inteligentes, né? Sobre o papel da engenharia no desenvolvimento. Nós estamos fazendo aproximação com as ODSs, então a gente tem essa visão de que a gente precisa se reinventar como conselho, mudar muitos paradigmas, e o nosso papel agora, no presente, é fazer isso, é dar esse alicerce, para que essas coisas realmente aconteçam no futuro. A gente... É uma pergunta interessante, né? Eu vou ser aqui provocativo aqui, né? Eu vou provocar um pouco, né? Primeiro, onde que nós vamos estar em 2040? Eu já coloco assim, será que nós vamos existir em 2040? Nossa! Já vai ter 9 bilhões já, né, de pessoas. Não enquanto humanidade, enquanto pessoa, eu digo enquanto órgão. Será que nós vamos ser necessários em 2040? Porque se você olhar agora, saindo de órgão público, pensar como empresa, com certeza... grandes empresas do passado imaginaram que elas jamais desapareceriam pelo tamanho que era. Então, se você pega uma Kodak, ela jamais imaginaria que ela ia desaparecer. Todo mundo tira foto, gente. Isso é um negócio eterno, né? Eterno, né? Todo mundo tira foto. Ou então, quando a gente tem grandes mudanças de paradigma, de inovação, daí, de tecnologia, tecnológica mesmo, normalmente o inovador não é aquele que está no ápice do mercado naquele momento. Sim, Então, não é o maior fabricante de máquina de escrever, que alguém falou aqui antes, que vai dominar o mercado de computador. E não é o grande fabricante de relógio que vai dominar o mercado de celular. Né? A gente tirou o relógio e colocou na palma da mão, tirou do pulso e colocou na palma da mão, né? Porque o celular virou relógio. E agora, celular, né? e agora o celular está voltando para o pulso, sob a forma de relógio, né? Porque agora os celulares e o computador está voltando para o pulso. O que eu quero dizer com isso? Aquele fabricante de relógio jamais imaginou que o relógio dele seria um celular no pulso, né? Então, ele perdeu o mercado. Né? Alguns falou que um Rolex, ele ficou pelo glamour, né? Porque é um negócio diferente. Mas se você olhar o dia a dia, o grande mercado, relógio, né? Muda o significado. Né? Então, esse paradigma vale para tudo na vida. Né? E aí, para nós que somos um conselho de regulação, conselho de tecnologia, claro que nós vamos existir em 2040, mas sobre qual formato? Né? Qual é o nosso processo? Com qual velocidade? Com qual dimensão? Né? O próprio trabalho aqui, quando a gente fala, vamos fazer o home office, muitos setores, aí são organizações que têm maturidades diferentes. Tem times que têm condições de fazer o trabalho home office, tem times que não têm condições, né, pela característica do serviço, maturidade da equipe, e grandes empresas de tecnologia estão discutindo. Né? Se você pegar aqui grandes empresas de tecnologia, você vê que o CEO está dizendo, não, a minha diretoria vem trabalhar presencial, ela não vai trabalhar remota.
né? É um paradoxo, Sim. porque ele é grande empresa de tecnologia, ele devia ser o primeiro de dizer do presencial. Sim. Né? Então, eu faria essa provocação, Sim, né? Onde nós vamos estar em 2040, né? Talvez, será que nós existimos nesse formato, formato que nós temos hoje em 2040? Eu gosto de pensar futuro no plural, né? Futuros. Futuros Quais possíveis. são futuros possíveis, preferíveis, né? Algumas falas nesse sentido, né? A melhor maneira de prever é criando hoje, né? Mas, André, acho que a gente vai fazer um grande trabalho nesse terceiro Inovar, porque nós estamos trazendo 5 desafios e esses desafios é justamente nesse sentido dessa provocação da gente pensar não só o Confé, mas o sistema para o futuro. Em como vai ter que ser a nossa relação com os engenheiros, como o CREA vai ter que agir e se relacionar, como a mútua, que é a Caixa de Assistência, vai ter que prestar seus benefícios para os engenheiros, como o Confé vai ter que se movimentar no sentido de se comunicar também com a sociedade. Então, os desafios que nós vamos fazer, que os nossos participantes vão resolver nesse Inovar, vai começar a mostrar um pouco do que é esse futuro para o sistema. Eu vou trazer mais um ingrediente aqui, Rosângela, que é muito importante, né? Isso, às vezes, a gente fica um pouco constrangido de falar, mas eu vou falar aqui. Pronto, falei. Vou falar aqui. Pronto, falei. Confiança e coragem são atributos. Imagina o tamanho do desafio, André, de você inovar num conselho que tem uma quantidade muito grande de profissionais, que esse profissional talvez não goste do conselho, porque ele tem que pagar uma anuidade para que esse conselho fiscalize a sua atividade. Você paga para alguém te fiscalizar. Né? Que maravilha, então, né? E você quer que ele goste de você ainda. E você quer que ele goste de você ainda. Né? Você paga para alguém te fiscalizar e quer que goste de você. Claro que dá para conciliar isso, e o trabalho corporativo ele pode ser bacana, mas olha o tamanho do desafio, porque se você olhar de maneira bem simples, né? Você olhar lá na ponta o profissional, né? Ele tem que pagar uma anuidade que ele já não gosta de pagar, ninguém gosta de pagar nada, ele tem que pagar uma anuidade para você fiscalizar ele. Né? Então, e você quer que ele goste disso aí. Né? Então o desafio é grande. Né? Nessa economia de experiências que nós temos hoje, né? Essa lógica de serviço, o que você entrega para essas pessoas? Já que, por lógico, como foi comentado, poxa, ela está pagando para eu ficar em cima dela. Mas tem um detalhe. Você colocou uma palavra fundamental, que é o que eu sempre repito aqui, deixa eu reforçar. O problema não é se ele paga uma anuidade ou não paga e tal, é o que nós entregamos para ele. É isso que o profissional precisa. Qual é a entrega? E essa entrega tem que ser ágil, tem que ter velocidade, tem que ter qualidade, tem que fazer sentido para ele, tem que agregar valor para ele, e eu resumiria tudo isso numa palavra: tem que ser inovadora. Que legal, eu adorei o papo. A gente poderia ficar aqui por muito tempo. Eu estou animado. Eu disse, se tudo correr bem, né, nós vamos ter um evento que já vai ser incrível, e para o próximo ano aí temos encontros interessantes para fazer. E eu vou aqui de maneira muito analítica, eu diria. É raro a gente chegar numa instituição e a maior liderança ter esse tipo de olhar. Então vocês já saem, já estão à frente, né? Então, se organizar direitinho, todo mundo inova. Eu acho que nós estamos partindo de um lugar muito legal. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Vamos tocar em dimensões um pouco mais tecnológicas, que é a área do Alessandro. A gente vai falar muito sobre comportamento, sobre cultura, porque para inovação a gente junta com a palavra transformação e exclui um pouco o digital. O digital é importante, porque é o contexto que temos hoje, mas ninguém ouve falar mais de transformação elétrica, transformação de canetas, né, de prensas de Gutenberg. É transformação, e transformar e inovar são verbos, substantivos, adjetivos. O nosso fechamento do podcast, a gente abre espaço para que cada um de vocês pudesse
olhar para a câmera e falar, se conselho fosse bom, no sentido, que conselho você poderia dar, né? E semanticamente a gente está no conselho, né? Então, se conselho fosse bom, eu vou passar para que cada um dê uma breve palavra aí, já adiantando que eu queria conversar mais com vocês, mas a gente tem um tempo reduzido, espero que vocês aproveitem a conversa, quem estiver aí assistindo. Quer começar, Alessandro? Se conselho fosse bom. Vou começar. Se conselho fosse bom. Aqui conselho é bom, gente. Desculpa. Mas, né, eu acho assim, as pessoas que têm que começar a inovar, principalmente aí pensando em plataformas de governo, né, em ambientes corporativos de governo, eu acho que precisa começar com coisas pequenas, né? Precisa olhar primeiro o que tem de gratuito no mercado que pode te atender, e aqui a gente deita e rola no gratuito, porque é assim que funciona. E pense em inovações do dia a dia. Começa pequenininho na sua mesa, gestão do tempo, priorização, coisas simples que vão melhorar o seu trabalho. E assim, não fique com medo, eu acho, a inovação vai matar o meu trabalho. Vai abrir uma porta nova para você, vai te dar uma oportunidade de aprender coisa nova, de trabalhar com uma coisa mais legal, de participar ativamente de coisas que você não participava antes, porque você tem o conhecimento. Né? O que vai acontecer talvez seja uma automatização, uma melhoria do seu processo. Então, foque nisso e inove. Boa! Rosângela, se conselho fosse bom... Se conselho fosse bom, e eu vou dar 2. O primeiro é um salto de fé. E aí, nesse salto de fé, eu diria, pode mergulhar. Não tenha medo, porque sempre o resultado da inovação é algo diferente, que te motiva, que te leva para frente, que te faz construir e sentir valor naquilo que você faz. E o segundo conselho mude qualquer coisa, comece mudando, né, no seu dia a dia, dentro da sua família, dentro da sua rotina, que você vai experimentar um prazer diferente, de ver as coisas acontecerem de outra forma, onde você foi o responsável por fazer acontecer. Boa, que legal. Presidente Joel, se conselho fosse bom. Se conselho fosse bom, e é bom, né? Sempre é muito bom a gente receber conselhos, porque faz a reflexão. Eu diria inove, mas não inove no trabalho apenas, inove na vida, inove em tudo, né? Porque quando você tem a cultura da inovação, tudo acontece naturalmente, né? Como a gente coloca, vamos pensar de maneira global, mas vamos agir localmente. Então, pense os problemas de maneira global, pense a sua vida, pense o seu trabalho, e daí olhe para a tua mesa e diga o que eu posso fazer de inovador, o que eu posso contribuir, independente do que os outros vão fazer. Faça a tua parte, né? Então, inove na vida, que com certeza você vai inovar no trabalho, porque o trabalho faz parte da vida também. Incrível, incrível. Isso... 100%, voto com os relatores, né? Especialmente nessa última. Esse foi mais um Papo com o Igov. Eu também sempre, no final de cada episódio, falo se conselho fosse bom. Obrigado, viu, por nos receberem aqui. De verdade, o papo foi leve, solto, passou muito rápido o tempo, de fato. Nós temos como premissa, mais do que inovações, precisamos criar inovadores. E tem a ver com isso, de transformar a própria vida. E se conselho fosse bom... eu diria que não existe caminho para a inovação é o caminho. Muito obrigado pelas falas aqui, queria mesmo ter conversado mais, ficou com um gostinho de quero mais, mas a gente vai passar o dia juntos amanhã, e ano que vem eu vou vir para Brasília, a gente vai se conectar remotamente e vamos conversando. Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu, Marquinhos, pela tomada aqui, e obrigado você que assistiu, e até a próxima.